E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou demonstrar como punir os dois erros mais comuns que as brancas jogam aqui na italiana, né? Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4 estamos na italiana. Deixa eu mudar aqui a visão do tabuleiro porque nós estaremos olhando aqui do ponto de vista das negras. Os dois erros eles partem aqui após cavalo F6 e o primeiro, né, vem após o roque, ok? O roque por si só não é um erro, porém a grande maioria dos jogadores não sabe na verdade qual é a continuação que mantém a igualdade para as brancas, ok? Aqui, se cavalo toma E4, a grande maioria dos jogadores, você pode ver aqui na database do Lichess, respondem com torre E1, na ideia de gerar pressão aqui porque o rei negro ainda não fez o roque. Porém, essa posição já está praticamente ganha para as negras. Eu vou ligar o engine e você vai ver aqui. Ele já dá praticamente 2 pontos de vantagem, sem disparidade de material, né? Apenas um peão que as negras ganharam aí, após o movimento D5. Aqui, seu oponente provavelmente ainda está otimista, porque ele sabe que ele tem aqui, ó, bispo D5, e ele pensa, nossa, eu vou recapturar o peão em E5, porque agora o cavalo está cravado e meu oponente não tem como defender o peão e sair da cravada ao mesmo tempo, né? Porém, você vai jogar de maneira ativa aqui, porque você tem bispo C5 ameaçando o peão de F2. Aqui, se o seu oponente for um pouquinho mais iniciante, ele pode defender esse peão de algumas maneiras mais erradas, né? Voltando a torre, trazendo a dama, e aí você simplesmente ganhou um peão, tá tudo certo, você vai fazer o roque, beleza? Porém, vamos considerar aqui os movimentos mais comuns, que é esse D4. D4 vem com uma ideia muito clara, né? O cavalo está cravado, então após recaptura D4, o cavalo recaptura e as brancas estão argumentando aqui. Olha, eu ganhei um peão e eu vou ganhar outro aqui em C6, beleza? Porém, não se preocupe, aqui você pode fazer o roque. Primeiramente, seu oponente não pode tomar de cavalo, porque senão cai o peão de F2 check pelo bispo, né? Então, bispo toma aqui em C6 e você tem esse lance aqui incrível que a maior parte dos jogadores não sabe essa continuação. Muito legal. Cavalo toma aqui em F2. É um sacrifício de cavalo e vem com a ideia, ó, primeiramente as brancas são forçadas a aceitar esse sacrifício, né, porque cai a dama. Só que após o rei recaptura, você tem aqui, ó, dama F6, dando um cheque no rei e atacando aqui o cavalo. E esse cavalo vai cair com cheque, né? Após o rei voltar aqui, você pode tomar esse cavalo aqui de bispo ou de dama com cheque e depois cai o bispo aqui do seu oponente. Eu gosto de tomar de dama porque força aqui uma troca de damas no tabuleiro e aí você vai ficar nessa posição aqui onde você tem 2 peões a mais e o par de bispo, ok? Então vamos voltar ali para a posição em F6 e lembrando, se você aprender algo novo nesse vídeo, se inscreve aí no canal e dispara o like. Agora a gente vai analisar o segundo erro mais comum, cavalo C3, que é um movimento que parece tão natural, você está defendendo o peão enquanto envolve uma peça, né? Porém, aqui você pode simplesmente capturar em E4 novamente e parece que você perdeu uma peça por nada, né? Mas não, você tem duplo D5, recupera a peça. E aqui é o momento decisivo. Isso aqui tudo é teoria, viu? Você não tá ganhando, apesar de que se você olhar na database, a grande maioria dos jogos dessa posição são ganhos pelas negras, né? Cerca de 60 a 70% das vezes. Aqui, o seu oponente deveria perceber que o bispo vale mais do que o cavalo, voltar o bispo e após a captura de cavalo, tomar de bispo e aqui ele tá bem. Porém, o que acontece com frequência aqui é que o seu oponente ele vai entrar em desespero, perceber que você ganhou um peão em cima dele e querer capturar aqui o peão em D5, né? E aí você recaptura de dama e aqui você tem uma posição extremamente dominante. Você não tá com material acima, mas você tem muito mais controle central e seu oponente não tem nenhum peão no centro, ele vai ter que voltar o cavalo aqui ameaçando a dama. E novamente, se eu ligar o engine aqui, o que ele me diz? Olha, praticamente 2 pontos de
vantagem aqui para as negras de novo, sem você ter de fato vantagem material. Por quê? Porque aqui essa posição vai ser muito chata para as brancas jogarem, né? Elas não têm um bispo branco para lidar com a cravada. Eventualmente elas vão ter que comprometer aqui um H3, G4, enfraquecendo a posição. E em questão da facilidade de jogar isso daqui, tá muito melhor para as negras, né? Você vai gastar tempo, você vai ter menos complicações, menos possibilidades de táticas ali. Enfim, esses são aí os dois erros. Eu acredito que esse cavalo C3 aqui, ele seja o erro de abertura mais comum aí em todo o xadrez. Eu não acho que tenha um erro de abertura conceitualmente que seja jogado com tanta frequência quanto esse cavalo C3. Tá que não é um erro assim que perde o jogo imediatamente, mas como é jogado com tanta frequência, é muito interessante que você saiba punir. E um abraço, pessoal. Até a próxima.